O Benhur, ontem a doutora Maria Cristina lembrou muito bem que foi encaminhada uma PL para o Congresso Nacional com uma desobrigatoriedade de algumas coisas que consta no CONTRAN. Exemplo, a cadeirinha de criança, entre outras situações. Você acredita que essa PL passa pelo Congresso Nacional ou acredita que ela emperra? Eu acredito que não, porque a cadeirinha é um equipamento de proteção, um equipamento de segurança. E já foi comprovado que é um equipamento que salva vidas. Com diversos acidentes que aconteceram, onde a criança estava lá no banco de trás presa à cadeirinha, elas foram salvas devido ao estar com o equipamento de retenção. Então, vai se retirar um equipamento desses? Não tem cabimento. A obrigatoriedade, né? A questão da obrigatoriedade. Mas aí vem aquela questão. Se não é obrigado, o condutor ou os passageiros, eles vão deixar a desejar. Eles não vão simplesmente querer utilizar ou simplesmente vai da questão de consciência, de responsabilidade de cada um. Uma outra situação, eu juro que eu não consigo entender, meus amigos, eu vou até colocar para gravar isso aqui, porque daqui a pouco vai estar no Spotify à disposição para vocês a entrevista completa com o nosso querido Benhur aqui. Ô Benhur, você sabe que eu não consigo entender? Se as nossas vias, tanto nas BRs, nas MTs, quanto nas vias urbanas, existe um limite de velocidade. Se eu não estou enganado, eu acho que a via de BR com maior nível de velocidade, se eu não estou enganado, é a Castelo Branco, acho que é 120, se eu não estou enganado. Por que cada vez mais as construtoras fazem carro que chega a 240, 260, 280, sabendo que você não pode usar? Exatamente, é uma questão de comércio. O carro hoje é construído com uma tecnologia, com conforto, tem estabilidade. São carros que têm uma grande velocidade, mas as estruturas das nossas vias, elas não comportam para essa velocidade. Não, é para a velocidade de alguns carros, mas nem um autódromo. Tem alguns carros que tem limitador, né? Passou de certo... Tem velocidade, um ele limita, tacógrafo, né? Ou um limitador, né, que ele faz a limitação. Mas é importante que cada um tenha consciência. Você pode ter um carro de grande poder, potência, mas você tem que saber usar ele. É aquilo lá, quando você está dirigindo na direção defensiva, tem que ser de acordo com a via, né, com a compatibilidade daquela via. Não, porque você analisa comigo, a via com maior velocidade permitida, se eu não me engano, é a Castelo Branco, eu mandei lendo isso, 120 por hora. Né? Só que lá são 8 pistas, meu irmão. 8. Elas são chamadas de via de trânsito rápido. Essas vias de trânsito rápido, elas não dão acessos para bairros nenhum, nem faixas de pedestres tem naquele local. Exatamente. Então, quer dizer, tem o trânsito livre, como nós chamamos. As chamadas freeway. Diferente das arteriais que têm acessos para todos os lados. A BR-163, você, na grande maioria, você não pode passar de 80. Não pode passar de 80, né? Você pode olhar. Na verdade, quando ela não for sinalizada, ela é 110 km por hora, que agora nós tivemos uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Era 110 km por hora, né, quando não é sinalizada, e agora nós tivemos uma alteração para a pista simples, onde um vai e outro vem, ela reduziu essa velocidade, que agora é 100 km por hora. 110 permanece quando a pista for dupla. Tem um canteiro no meio, tem 2 pistas para ir e 2 para voltar. E tem motoristas aí que não sabem disso. Mas nós vemos que ela é sinalizada, ela é com 80 km por hora. Né? Você pode pegar a BR-163, você pode olhar que grande parte deles é 80 por hora. E tem trechos que passam dentro das cidades que cai para 60 ainda. Né? Eu vi ali, acho que se eu não estou enganado, em Lucas, em Sorriso, alguns trechos ali, a placa limita para 60 por hora. E aqui em Sinop, ali no viaduto, é 50. Ali Sim, nas áreas urbanas, onde tem grande fluxo de veículos e pessoas, nesses locais, então se faz necessário que se reduza a velocidade ali. Quando eu não vejo placa nenhuma, não está limitado, eu tenho até 100 por hora. Mas é importante que o condutor se atente a um detalhe. A placa de 80 às vezes está aqui no início e lá na frente, a 2 km, ele vai encontrar outra placa. Então ele deveria manter esses mesmos 80 km naquele trecho dos 2 km ali. E muitas vezes ele olha, tem uma placa de 80, ele acha que 80 é somente onde está a placa. E aí ele passou da placa, ele excede essa velocidade. Na grande maioria, todo mundo que pega a estrada, a gente sabe disso, não vamos ser hipócrita aqui, diz que mantém a velocidade cruzeiro. O que é a velocidade cruzeiro? 110, 115, 110, 115, aí você vai ultrapassar. Se você pegar um caminhão, para ultrapassar o caminhão a 80, se você não colocar 120 a 125, você não apoda ele. Não consegue. Não consegue. Então, a média que você mantém é entre 110 e às vezes 130 por hora para você apodar um caminhão, depois você volta. O importante é que tenha condições das vias. Por exemplo, se toda a via fosse duplicada,
Aí com era 2, massa, hein? com 3 pistas, não teria tantos acidentes. Não teria problema das pessoas estarem fazendo ultrapassagem em faixa contínua. Tem gente que não sabe o valor de uma faixa hoje, a ultrapassar numa faixa contínua. Custava R$ 191, hoje está custando R$ 1.467,35. Aumentou muito. Na última alteração da lei do CONTRAN, foi remodelada a questão de valores de praticamente todas as multas, né? Exatamente. Nós tivemos em multas em até 66% aí de aumento. Tem multa aí, minha filha, dolorida. Nós temos a multa mínima, que era R$ 53,20, ela passou para R$ 88,41. E a máxima chega em R$ 17.608. Dói no bolso. É dolorido. E sabe o que eu fico pensando? Que, por exemplo, que hoje ainda a gente não pega tão duro, digamos, se um motorista tá lá dirigindo, né? Jogou um lixo para fora. Se eu tivesse alguma viatura ali, já fosse lá e multasse ele, se começasse assim, ao pé da letra, vamos dizer, ao pé da letra. Você acha jogar que lixo para fora de um veículo é falta de consciência, falta de respeito, porquice. falta de comprometimento. Sim, mas eu falo assim, se do mais baixo, né? Do mais baixo. Como, por exemplo, tem muita gente que sabe, acho que não tem multa, por exemplo, você passa numa via que tem água e molha um pedestre, também tem multa, também, né? é uma multa média, são 4 pontos na habilitação, ele paga R$ 130,16. Você já tomou um banho de lama, dona Helene Neves? Não. Eu já tomei todo também. branquinho. Imagina, não, que legal. verdade. Todo branquinho, bonitinho. Sexta-feira à noite, vou na festa. Solteiro, né? Cabeludo, tênis e tal. Tomei-lhe um banho de lama, e na época era lama. Vou falar uma coisa pra você. Dali, eu já voltei pra casa, acabou a noite. Simplesmente acabou a noite. Então eu tava pesquisando Mas as você multas sabe o que ninguém é isso? sabe, que essa é uma delas, né? Você sabe o que é isso? Foi o que a doutora Cristina passou ontem, Maria Cristina passou ontem. Falta de respeito. Né? O problema... Comprometimento. Tem pessoas que conhecem a lei, mas não são comprometidas. O problema, ô Benhor, que o povo brasileiro... É sério, gente, vocês podem até ficar bravo comigo, mas você que está em casa, faça uma reflexão no que eu vou te falar agora. O povo brasileiro acha que a lei foi feita para o vizinho cumprir. Eu tenho o meu jeitinho, eu posso fazer. Comigo nada acontece, parece que as coisas só acontecem com os outros. Então, gente, eu vou falar uma coisa para você. A partir do momento, as pessoas falam, nossa, os Estados Unidos, país de primeiro mundo. Vai dirigir nos Estados Unidos. Pra você dar uma olhada. Se envolva num acidente nos Estados Unidos para tu ver o tamanho do pepino que tu tem para descascar. Né? Vai na Europa, nos países de primeiro mundo que eles chamam, e dirige lá. Vê se lá tem um jeitinho europeu. Lá não tem o jeitinho europeu. Lá as leis são cumpridas. Você sabe o que é que funciona lá? É o pé da risca, filha. Não tem acordo. É isso que eu tô falando. Lá não tem acordo. É o pé da risca. É aqui. Posso falar uma coisa pra você? Você vai na praia lá em Miami Beach, toma uma cerveja na mão, em praça, pra todo mundo ver que você tá tomando a latinha na mão. O que acontece com você? Você não pode. Você é multado. Você é multado. Aqui no Brasil, não. As pessoas estão dirigindo o carro e ainda joga para fora da janela. Sabe? Então, são as coisas que acontecem no Brasil. Livre. Pensa, você que está me ouvindo, você motorista que está no carro agora. Está no carro agora. Nós estamos aí 8 horas e 30 minutos. Você pegou o carro 6 horas da manhã. Quantas leis você já desrespeitou das 6 da manhã até as 8h30? A gente já volta, fica aí. O nosso Manhã 93, a gente continua batendo papo com o Benhor. A Ilane falou de fruteira. Um dia eu cheguei na minha madrinha, aquela fruteira linda, só que a fruta era de plástico. E eu vi uma maçã, a coisa mais linda do mundo, aquela maçã. Pensa num... Oh, sério. Você não mordeu não, né, mordi. Pedro? Pensa numa maçã linda. E eu fui lá... E lá, caraca, velho, coisa horrível. Ó, deixa eu falar. Vamos lá falar com o Benhor agora. A respeito de legislação de trânsito. Ô Benhor, quais são os erros mais triviais que nós cometemos no dia a dia que pode nos ocasionar principalmente multas? Vamos começar com os motoqueiros. Motoqueiro. Então vamos lá. Nós temos uma coisa chamada automatismos. E geralmente os automatismos incorretos são aqueles erros, aqueles atos que nós fazemos e não nos damos conta, como pilotar uma motocicleta com a viseira levantada. Por exemplo. Tá? O artigo 244 deixa bem claro, na lei federal se recolhe a carteira de habilitação e se suspende o direito de dirigir. Por causa da viseira? Por causa da viseira mesmo levantada. Estando com óculos? O óculos tem que ser o de proteção estabelecido por resolução.
No começo da lei, até se permitir que fosse um óculos comum, um óculos Um escuro, Ray-Ban, uma coisa assim. Ray-Ban. Agora Vai não. fazer. Agora tem que ser aquele óculos que mais parece uma máscara de mergulho, que só funciona para um tipo de capacete, e não um Que é capacete aquele de normal. corrida que o Todo principalmente terreno, o Joaninha usa. exatamente, né? exatamente. Para esses outros não tem condição de colocar um óculos desse Tá, aí. e aquele capacete Tartaruga Ninja que tem? Nós temos o capacete... Aquele aberto todo. Aquele, exatamente, que não tem a queixeira. É. Aqui, ele é regulamentado pelo Inmetro, ele tem o selo do Inmetro, né? Tem validades, tem as faixas refletivas, tem viseira, mas ele não oferece 100% de segurança se você cair de frente, frontal. Você vai ter traumatismos, né? Em maxilar, nariz, boca, tudo aí. Eu sempre falo que o motociclista tem que ser ninja se ele usar um capacete desse ao cair, ele tem que virar a cabeça pro lado e cair de lado. Gente, então a viseira aberta pode tomar minha carteira de motorista? Recolhe-se carteira, suspende-se o direito de dirigir. A Polícia Municipal daqui, ela não pega tão pesado em relação a isso, porque condições climáticas, nós temos o calor. Algumas situações, por exemplo, 16 horas, 16h30, nós temos uma condição adversa da iluminação. Você indo em direção ao pôr do sol, ali, o reflexo é muito intenso. Você não consegue enxergar, muitas vezes, com a viseira abaixada. E muitas vezes tem que levantar. Então, Só que se tem umas tolerâncias. E nesse horário aí, vou pegar as 17, que é o horário que eu geralmente ia lá. O que tem de incidência nesse sentido que você falou, indo lá, vamos pegar indo pra ponte, Certo. de mosquito, você tem que baixar a viseira. Se você não baixar a viseira, você tá arrebentado. É um risco que você está correndo, porque você não sabe o que vem dali. É. Agora, com essas épocas de ventos, por exemplo, mês de agosto, né? Muita poeira. Aí o vento forte, a poeira, aí aqueles marimbondos, aqueles pequenininhos, ficam irritados. E eles vêm em direção, né? Ao que ele pegar, ele tudo vai nos olhos. encostar lá, já E, era. e eles têm uma pontaria incrível. Exatamente. Só vai nos olhos. Então isso vai aí o quê? Isso vai fazer você perder o controle da motocicleta e poderá gerar um acidente. Então a necessidade de se usar a viseira abaixada é para isso, é uma questão de segurança. E outra situação que a gente tem visto muito é motociclistas com o cinto da jugular do capacete solto. Aqui embaixo, né? Várias pessoas já perderam a vida aqui em Sinop porque estavam com aquele cinto da jugular solta. Porque o capacete Sempre sai no se acidente, né? fala para o condutor, pensa na tua vida, pensa na tua segurança. O que custa você prender aquilo lá, ajustar aquele cinto na jugular você sabe que para ele não aquilo- sair da cabeça? Você sabe que você falou na coisa de automatização, que a gente começa a ser automático nas coisas? Sim. Eu não colocava. Vou ser sincero pra você. Eu cometi esses dois erros. De não apertar aquele negócio embaixo, porque pra mim apertar a minha papada aqui me incomodava, e a viseira. Como eu tô andando muito de moto, agora é tão sintomático, eu não consigo colocar o capacete sem travar o negócio mais embaixo. É sintomático, sabe? Você Ele já é coloca. automático praticamente, É. você já coloca o capacete E já vai. já prende. É igual o cinto de segurança no carro. Antes de dar a partida, você já Exatamente. puxa. É que, É na um hábito. verdade, se você colocar o capacete e não prender, Não vai resolve ter de muita nada. serventia não, né, gente? Você tem que criar esse hábito. É Você porque sobe fica na motocicleta, automático. ajusta o capacete, baixa a viseira, tá? Entra dentro de um veículo, ajusta o banco, os espelhos retrovisor, aí coloca o cinto de segurança e vira um hábito. Aí, quando você não usa, você sente falta disso aí. Nós trouxemos no começo da semana um acidente sério com uma moça, uma senhora, uma mulher grávida, pilotando moto. Também tem na lei do CONTRAN um período onde a gestante pode e não pode mais pilotar moto, né, o Igor? As recomendações que entre o 8º e 9º mês, praticamente, que não se pilote moto, porque já pela tá questão nascendo, de risco. né? Exatamente, porque ali tem oscilação da motocicleta, ela pode sofrer uma queda, isso vai afetar o bebê dela. Então essas recomendações é pela questão da segurança da gestante. Na realidade, a gestante não devia pilotar moto, né? Tá assumindo o risco para ela e para o filho. Porque, Já é um gente, estado muito delicado, na verdade. o que né? acontece? Eu sou apaixonado por moto. E aqui em Sinop nós temos várias pessoas apaixonadas por moto. Mas além da paixão por moto, é a praticidade e a economia que ela te proporciona. É um veículo rápido, Tranquilo, é barato para você manter mas é um ele. veículo que só tem 2 rodas também. A moto foi feita para cair. Ponto. Tira o pezinho dela, vê que se ela parar em pé sozinha. Ela não vai parar, ela vai cair. Ela depende do equilíbrio. Ela depende do equilíbrio, né? E aí vem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. Sinop hoje está com um índice de motocicletas muito alto. Se você sair hoje, uma conta burra, se você pode parar nos lugares e fazer a conta. Para cada 10 veículos, 7 é moto. Sim.
7 é moto. A cada 10, 7 é moto. Os outros 3 a gente pega veículos de todos os outros portes, né? E, enfim. Kiko, o condutor da motocicleta ela tem que ter responsabilidade. Por exemplo, assim, fazer um filho é fácil. Criar esse filho que é mais difícil. Tá? Então, por exemplo, ela está gestante, ela tem que ter a responsabilidade e os cuidados que ela tem que ter. Mas essa criança nasce. Esses pais não têm condições de ter um veículo. Primeira coisa, vai levar para o hospital, vai levar para não sei aonde. Na moto. Leva na moto. Já é um erro gravíssimo. Tanto que se recolhe a CNH e suspende-se o direito de dirigir de qualquer pessoa que for pega com crianças com menos de 7 anos em moto ou sem segurança. Muitas vezes, a Polícia Municipal, o que ela faz? Menos de quantos anos? 7 anos. A lei federal estabelece que para ser transportado em motocicleta é com 7 anos. E no banco traseiro de um veículo é com 10 anos. É isso que estabelece. Tá? Agora, o que a municipal verifica sempre é as questões de segurança dessa criança. Tem crianças que ela tem uma certa estatura, ela é alta, ela é grande, né? E ela não tem essa idade, mas ela consegue apoiar o pé na pedaleira. E ela usa o capacete. Muitas vezes, então, a municipal deixa passar. Não vai criar confusão em relação a isso aí. Mesmo com a mãe, por exemplo, fala, eu vou levar, minha filha tem 5 anos de idade, eu só tenho motocicleta, não tenho outra condução, outro meio de locomoção. Ou não tem nenhum jegue aqui para puxar uma carroça, só tenho motocicleta. Aí o pai, a criança no meio e a mãe atrás segurando. Também não pode? Hoje nós temos na motocicleta, está previsto lá no documento. Está no documento, diz assim, 2P, 2 pessoas. É só 2 pessoas. Agora nós vemos o pai, a mãe e mais uma criança no meio. Muitas vezes a Polícia Municipal ela vê ali uma criança junto com os pais, mas está de capacete. Está totalmente segura. Eles deixam passar. Pelo artigo 244, se retém aquele veículo, se suspende o direito de dirigir, né, daquele condutor e se retém para regularizar. Então tem que descer e a mãe vai ter que levar essa criança aí a pé, de Uber, aí táxi, seja o que for, mas não levar aquela criança ali daquela forma. Ela usando capacete, então já é uma questão de segurança. Mas quantos pais que deixam de comprar um capacete? Eu acho engraçado, por quê? Por que o pai usa um capacete, a mãe usa o capacete, e por que aquela criança não pode ter um capacete que custa 60, 70 reais hoje? Eu gosto de colocar o erro porque eu cometo os erros. Porque eu tenho uma filha de 5 para 6 anos de idade e uma outra com 10 para 11. Quando eu preciso levar a novinha, eu não levo ela sozinha. Eu não gosto de levar ela sozinha na moto. Eu tenho medo. Ela sozinha na parte de trás. Tenho medo mesmo de levar ela. O que eu faço? Eu pego a maior, coloco o capacete nas duas e falo. Coloco ela no meio, coloca a maior atrás. Vai segurando ela aqui, abraça aqui para nós ir. E nós vai. Eu te falo porque eu levo. Então, assim, eu costumo dar exemplo do que eu faço de errado para... Eu tô fazendo errado, mas as duas estão com capacete, tudo certinho. E eu tenho medo de levar a novinha, porque... Nós temos que entender que uma criança não é igual a um adulto. A fragilidade dela é muito maior do que a resistência de um adulto. Então é questão de segurança. Quando a fiscalização cobra, a fiscalização notifica e gera uma multa, é porque isso, se acontecer um acidente, os gastos são muito grandes. É ambulância, é polícia, é hospital e tratamentos, né? Isso custa muito caro. Um acidente custa muito caro hoje. Então se trabalha muito com a questão da prevenção. A lei federal deixa bem claro, não transporta sem segurança. Então o que sempre se avalia? A questão da segurança. Anda devagar, presta atenção, tá com capacete, muitas vezes sabe que o pai não tem condição de ter um veículo e ele vai, mas fere a lei federal. Se o policial quiser notificar, vai notificar e está devidamente correto. Ele fala assim, só multa os pobres. Não é os pobres, a lei federal é para todos. Então, só que a gente vê isso acontecendo várias vezes aqui, não só em Sinop, no Brasil inteiro. Até pela questão de necessidade, realmente. Agora, não pode. Outra situação é o farol. Farol de motocicleta tem que estar sempre ligado. Ligou a motocicleta, já tem que estar ligado. E muitas vezes... Aqui na cidade, muita gente anda com esse farol apagado. Artigo 244 também. A polícia pode recolher a CNH dele e o Detran vai suspender o direito dele de dirigir. Ele vai ter que frequentar todas as aulas lá na autoescola novamente para ele receber essa carteira. Tem muita gente que não sabe disso. E por quê? Porque aquela regra na direção defensiva do ver e do ser visto. De longe, a moto é um veículo estreito, é um veículo que se mete em qualquer cantinho que se tem por ali, então ele precisa ser visto. A grande maioria das novas motocicletas agora ela já vem automática, né? Ligou a chave, ela já aciona. Só as mais antigas que você tinha aquela chavinha de ligar. E ainda temos muitas dessas motocicletas dessas por aí.
Mulheres pilotando motocicleta com aquelas rasteirinhas, parece que também tem uma determinação, né? Tem o artigo 252, ele fala assim, dirigir com um calçado que não se firme aos pés ou que comprometa a ação dos pedais. Ele não fala o tipo de calçado, aquele que não está preso lá. Eu sempre falo assim, pega o teu chinelo de dedo lá e amarra um elástico, amarra uma borracha, que aí não vai gerar multa. Tá? Até se você inclusive travar no porque pé... se você tirar o chinelo e dirigir de pé descalço, não tem multa. Porque ele tem multa quando você está com um calçado que não se prende aos pés. Ou um calçado muito largo que compromete a ação dos pedais. Somente isso. Quando eu vou pilotar para longe, eu vou descalço. Eu também gosto Mas de pensa na descalço. segurança, Kiko. Descalço. Você está pilotando, de repente precisa colocar um pé no chão. Você não sabe o que você vai encontrar lá. Não, de É carro. uma- Não, de carro. De carro. Tá. Uma Eu longa sou- distância. Mas mesmo assim, muito pensa meus naquela pés. questão da pressão que você vai exercer entre o teu pé e aquela pedaleira que tem ali do freio. Tem que cuidar isso aí também. Então a recomendação correta é um calçado confortável, né? Até mesmo as senhoras que usam, né, calçados de salto alto. Leva dois calçados. Dirige com um calçado aí confortável, vai estacionar seu veículo, retira aquele calçado e coloca lá Não, o seu salto eu alto. tenho aquela sandalinha de Jesus Cristo que eu gosto de usar, porque o meu pé soa muito. Eu já deixo ela até dentro do carro, né? Fica A debaixo do franciscana. banco. A franciscana. Aquela é boa. Mas quando eu vou dirigir e pegar BR, realmente eu gosto de usar sem nada, porque meus pés suam muito. Eu acho mais fácil usar sem calçado. É uma questão de você se sentir confortável. Agora tem uma pergunta aqui que eu achei muito bacana. Obrigado pela pergunta, foi o Valdecir. Nós temos aqui aquelas tal das luzes de Xenon, né? Xenon. Que você fala. Xenon. Que ela é forte, virada do Saci Pererê, mano. Aquela luz, No começo era uma febre. As pessoas estavam trocando o sistema de iluminação, porque o que diz a resolução sobre o sistema de iluminação? Que tem que ser branca ou aquela amarela, né? São os dois tipos de iluminação que se tem aí, tá? Âmbar que se chama, tá? Mas não é mais permitido que se coloque a lâmpada de xenon, a não ser que ela venha original já de fábrica, já com esse veículo aí. Não ser permitido. Por quê? Porque existe, por exemplo, a potência dessas lâmpadas. O pessoal estava usando aí de 6 mil, 8 mil, 10 mil. Para ele que está conduzindo o veículo, é um Não é sol, nada, é uma né? iluminação, ele é muito bom. Mas para quem vem do sentido frente. contrário, É é cega. terrível aquilo lá. Então, a legislação, para evitar que aconteça alguma coisa, de algum acidente, então se proíbe. Então, quando sai de fábrica, se ele já sai com 4 mil ali dentro da regulamentação, aí sim é permitido. E é sempre necessário assim, o condutor, quando ele tem uma dúvida, ele quer mudar as características do seu veículo, procura um Inmetro primeiro. Procura o Detran primeiro para saber se realmente pode. E não vai lá simplesmente muda, porque qualquer alteração no sistema do veículo pode acarretar o recolhimento desse veículo a um pátio do Detran, onde vai gerar a multa para ele, vai gerar diárias para ele e vai gerar o valor de um guincho também. Há uma reclamação, e essa reclamação, para quem tanto pilota moto ou dirige veículos aqui em Sinop, sabe que é constante. Não dar a seta para se entrar nos lugares ou dar a seta errado. Dá dando Ou seta esquece de tirar a seta, né? Dá dando seta para esquerda e entra para direita. Ou ele dá a seta, virou e aí por algum motivo o veículo não voltou a seta ou a moto ele esqueceu de desapertar e continua dando a seta que vai. É importante a gente saber para que serve a seta. É luz indicadora de direção. Para que serve? Para você indicar para o lado que você vai. Para que o veículo que esteja à frente saiba, para que o veículo que esteja atrás saiba, é um planejamento para ele. Se você ligar o pisca para a esquerda, o carro que está atrás vai para a direita. Se você ligar para a direita, o carro que está atrás de você vai para a esquerda. É assim que funciona. E tem pessoas que não usam a luz indicador de direção, uma coisa tão difícil de se usar, né? Para cima e para baixo. Hoje, caracteriza uma infração grave. São 5 pontos na habilitação dele e ele vai pagar o valor de uma multa de R$ 195,23. De graça, uma coisa que ele pode fazer. Outra coisa é aquela questão também da falta de atenção dos motociclistas. Quando você aciona a luz indicadora, coloca o dedinho ali em cima daquele botãozinho e fica apertando ali, que é um toquezinho para que você saiba que ele está desligado. Porque muitas vezes você não presta atenção porque a claridade não te permite que você veja a luz indicadora, a não ser que seja igual a motinha, aquela Trax, a 50, que ela fica apitando realmente. Então você vai saber que a luz indicadora está ligada ali. E isso pode gerar um acidente, porque muitas vezes você vê lá na frente um veículo vindo com o pisca ligado. Você vai achar
que ele vai virar? Ele não vai virar. Então o condutor tem que usar uma coisa chamada previsão. Se essa moto que está vindo de lá, ela mantém uma aceleração constante e com o pisca ligado, ela não vai virar. Ela não está prestando atenção ali. A gente está falando um pouco mais sobre motocicletas, por quê? Porque nos últimos meses, vamos pegar, para ser mais exato, do dia 1º de janeiro até dia 18 de julho, o que nós tivemos de acidente de motocicletas além dos óbitos, que não preciso nem falar, com pessoas ficando com sequelas aí, até permanentes, né? E outras ficarem impossibilitadas de trabalhar, enfim. E o nosso trânsito, hoje, devido a essa praticidade, devido a essa economia, devido a uma série de fatores, o nosso trânsito hoje, a cada 10 veículos, 7 são motos. Então, por isso que a gente está batendo... E olha a quantidade, né? Batendo muito nessa situação das motocicletas. Por quê? Porque a motocicleta só tem um para-choque. É o condutor. É o corpo dele. É o corpo dele. Então ele tem que cuidar mais. Muitas vezes ele acha assim, pelo campo de visibilidade que ele tem, que é mais maior, amplo, ele esquece que quem está dentro do veículo tem um chamado ponto cego, que muitas vezes ele não enxerga, ele é limitado. Dentro de um carro nós somos limitados, porque nós temos aquelas estruturas ali do veículo, colunas, né? Que são as colunas, tem o espelho retrovisor, que esconde até um carro muitas vezes quando você está dentro de uma rotatória, ou uma motocicleta, ou um ciclista naquele local. Então você não se meta, é aquela regra do ver e ser visto. Anda um pouquinho do lado do carro e tenta ver se o motorista está te enxergando. Você olha pelo espelho e ele olha, quem está dentro de um carro também olha para ver se está enxergando aquele motociclista. Nós vamos tocar agora, para a gente fechar com o Benhur nessa parte aqui da legislação, sobre uma coisa que a gente vê acontecendo em Sinop constantemente. Eu quero que as pessoas não fiquem zangadas com o que eu vou falar aqui. Primeiro, a gente vê vários motoristas de carro com raiva dos motociclistas. Eles têm ódio. Não, é sério, a palavra correta é ódio de motociclista. Até porque a gente também observa vários motociclistas, né, que exercem a sua função de trabalhar com a motocicleta, precisa disso para ganhar o dia a dia, que se arriscam muito além da conta, né, fazendo... Cara, eles passam de tudo quanto é jeito, né? Eles cruzam o carro, ele vem para um lado, vem para o outro, faz zigue-zague no meio dos carros. Os caras são habilidosos na motocicleta. Mas é importante, Kiko, que né? as pessoas tenham um pouquinho mais de paciência e um pouco mais de educação e entenda que a motocicleta é parte integrante do trânsito, assim como o senhor ciclista. O senhor ciclista hoje anda espremido, com medo, né? Em cima de calçada, que ele acha até mais seguro do que andar no meio da rua, porque é falta de respeito. Tem muita gente que assume a direção de um veículo e acha que ele pode fazer tudo. É a chamada sensação de poder. Não é, você é limitado. Vamos aprender a respeitar sempre o direito dos outros. A bicicleta também tem direitos iguais à motocicleta. Anda na pista, não tem pisca, mas tem uma mão para indicar essa direção, para diminuir a velocidade. Você, ao ultrapassar uma bicicleta, tem que ultrapassar pela contramão de direção, que é a outra pista, e não do ladinho dele, correndo grande risco. O ciclista que anda do lado de um veículo está correndo o risco de alguém abrir uma porta e ele cair e ser atropelado. E a moto, por ser um veículo rápido, ágil, e muitas vezes se mete no corredor. Cuidado, o corredor é risco, é perigo, não confia. Um motorista pode não ver você pelo ponto cego e ele vira para a esquerda ou vira para a direita, ele vai te derrubar. É você, motociclista, que vai ser acidentado, vai se machucar e não vai ser o condutor do carro que está lá totalmente protegido. Tanto que existe até multas, que é importante que as pessoas saibam. Andar nos corredores em circulação quer dizer, não manter a distância lateral e frontal conforme prevê o código. Muitos agentes de trânsito notificam aqueles condutores ali naquele local e não estão errados. Ele está transitando do lado, não está mantendo a distância regulamentada. Então isso pode gerar 5 pontos na habilitação e o valor de uma multa aí de R$ 195,23. Então você tem que ser consciente e responsável. Para a gente fechar aqui, essa pergunta, ela cabe aqui. A pergunta de semáforo, a pergunta de quebra-molas, de passagem elevada, eu quero fazer para o secretário amanhã. A gente vai tentar confirmar o secretário de trânsito, o Roberto Trevisan, porque já
compete à secretaria a questão de quebra-mola, de semáforo, de infraestrutura. O Benhur, a gente está falando sobre legislação. Benhur, tem um monte de faixa de pedestres que está sendo muito criticadas, inclusive porque, ao nosso ver, está errada. Inclusive faixa de pedestre dentro da rotatória. Vamos lá. Depois que o secretário Roberto Trevisan assumiu a pasta dele, ele reestruturou a questão da secretaria, juntamente com engenheiros, e hoje ele está trabalhando para melhorar isso aí. Tanto que muitas faixas estão sendo retiradas desses pontos, que há muitos anos permaneciam ali, e estão sendo puxadas a 5 metros para frente, até dentro da faixa de rotatória. Então tem muita coisa. Faixas dentro de rotatória. Até é importante ressaltar que ali na Tarumãs, ali dentro daquelas rotatórias, é uma ciclovia aquilo lá. Aquilo lá não é faixa de pedestre nenhum. Carro nenhum deve parar naquele local. E outra, essas rotatórias grandes, como P25, P18, que tem aí, onde tem faixas... A maior de todas, eu acho que é o entroncamento da Tarumãs com a André Maggi, aquela gigantona ali também. Nós também temos ali no André Maggi, não, Itaúbas, desculpa, Itaúbas, né, com a Jatobás também, né? Gigantona aquela ali. Mas então, a faixa é para mostrar para o motorista que ali um pedestre pode atravessar. Só que é importante que pedestres que estejam ouvindo nesse momento aprendam uma coisa: não confie em faixa de pedestre. Ela é uma pintura no chão, ela é para destacar do solo que é preto, escuro, né, negro, que é ali, ó. A marcação, totalmente, né, é uma marcação aonde vai tornar ele mais visível, que poderá uma pessoa atravessar ali. Então muitas vezes, às vezes o motorista não consegue respeitar um pedestre, porque quando ele quer parar, vem um carro atrás e pode colidir e tanto que pode atropelar esse pedestre aí, tá? Mas assim, as pessoas têm que aprender a respeitar os direitos dos outros. O pedestre, quando quer atravessar a faixa, espera o carro parar. E o motorista que para, sinaliza para quem está atrás, liga o alerta, balança o braço para fora e que o outro se conscientize que se alguém parou é porque parou por algum motivo. Eu quero agradecer o Benhur e eu jamais vou esquecer a primeira entrevista que o Benhur me deu. E ele disse o seguinte: você quer ter longevidade no trânsito? Tenha medo. Se você tiver medo, mas não é aquele medo de você... trauma de você dirigir. Não, você vai dirigir, mas você tenha medo do que pode acontecer caso... alguma coisa no trânsito nesse sentido. Se você tiver medo no trânsito, você vai respeitar mais as faixas, você vai andar mais devagar, você vai ficar mais atento olhando para os lados e assim sucessivamente. Quando você perde o medo e acha que você é o bam, se prepare, meu amigo. Se prepare, porque está próximo de você fazer qualquer mercadoria aí. Exatamente. Porque o trânsito não perdoa. Porque quando você pega um carro, eu sempre falo o seguinte: você tem que cuidar de você e do outro. E eu não gosto muito dessa história. Estou na minha preferência. A minha preferência é a vida, então eu seguro. Exatamente. Não confia. Se aproxima de um cruzamento, reduz a velocidade. Evita de falar no celular, que tem 3 infrações para celular. Usa o cinto como uma forma preventiva. Você pode nunca se envolver no acidente, mas alguém pode vir e se envolver com você. Então você tem que usar a prevenção sempre. Anda devagar. Presta atenção, respeita os direitos dos outros, você não sofre acidente e não vai acidentar ninguém por aí. Eu prefiro não estar com a perna quebrada, não estar engessado, eu prefiro não estar sentindo dor, eu prefiro estar vivo. Né? Então a preferência aqueles 5 minutinhos. Exato, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora nós estamos com o trânsito um pouco mais calmo, porque tá nas férias, então deu uma acalmada. Se o seu filho entra às 7, sai às 6h30 de casa. E quando chega na frente da escola, procura um lugar para estacionar, para parar esse veículo. Não me para em fila dupla, pelo amor de Deus. Você está trancando o direito do outro de lá, tá? As pessoas têm que ter consciência, ter um pouquinho mais de responsabilidade. Gera infração, gera um ponto e eles não gostam. Depois os guardas de trânsito que são os errados. O Poder Executivo está para cumprir com as regras, com a lei que são determinadas, não é para ficar ali discutindo. Nós trabalhamos com educação, embora tem gente que diz assim, vocês têm que multar. Em vez de vocês trabalhar com educação. Não, hoje são duas coisas, tá? Assim como existe Deus, existe o diabo, então também vai existir a fiscalização e vai existir a educação do lado. Nós também temos que levar as informações para ele correta, para ver se ele aprende. Se ele não aprender pelo amor... Aprende pela dor. Ele vai aprender pela dor. Eu sempre falo o seguinte, e a doutora ontem, ela foi muito feliz na colocação dela. Você tem que respeitar. Sabe, se você respeitar o seu próximo, você não vai jogar lixo pela janela. Se você respeitar o seu próximo, você não vai beber antes de dirigir, porque você sabe que você vai colocar em perigo a sua vida, a vida dela. Se você respeitar o seu próximo, você não vai passar a 120 por hora em algumas vias de sinal. Gente, é sério. Teve flagras aqui pelos radares de pessoas a 120 por hora dentro da cidade. Você não consegue frear o seu carro? Nunca!
se caso uma criança, sei lá, resolver ir atrás de uma bola. A hora que tiver os limitadores de velocidade, as pessoas que fiquem espertas para não perder valores. É só isso, tá? Uma multa hoje pode ser de R$ 130 a R$ 880,41. Então, se ele vai pagar por alguma coisa, é porque ele fez alguma coisa errada. Ninguém vai pagar nada de graça. Então, tendo um pouco mais de paciência no trânsito e de respeito... Mantém distância, presta atenção, sinaliza... Usa os equipamentos que tem que usar, respeita o direito do outro, não vai acontecer acidente. E outra coisa, eu vou falar uma coisa para você. Povo educado, igual nós temos lá na Europa, não precisa de guarda de trânsito. Exato. Vou ser sincero para você, gente. Na boa, povo educado não precisa de guarda de trânsito, porque ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que ele tem que parar, ele sabe onde ele tem que ir, ele sabe o que A ele tem que fazer. educação hoje começa na casa, em casa, com o pai, com a mãe, ensinando Isso é primeiro, verdade, depois né? começa lá na escola e depois vai pra rua. Então a educação tem que se trabalhar muito isso, consciência, responsabilidade. E outra coisa, pai tem que dar exemplo. O que adianta a criança aprender lá regras de trânsito, aprender tudo desde pequenininho? E aí o pai se tá esse bebendo a pai cerveja na frente e não dirigindo. dá exemplo, Ah, não não dá. usa cinto, fala no celular, não respeita a sinalização. É mau exemplo. Como é que essa criança vai crescer naquela forma ali, vendo o pai fazendo a coisa errada? Gente, então, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se ame mais, sabe? Se você se amar mais, você vai se arriscar menos no trânsito. Como diz a música do Peninha, quem ama, cuida. Quem ama, cuida, né? Então, assim, claro que a gente tem que cobrar das autoridades que antevenham alguns problemas, como, por exemplo, algumas avenidas estão sendo fechadas, já aconteceram várias mortes, vários óbitos, semáforo que tem que ser pedido, a travessia urbana pelo lado da BR-163 que está matando muita gente, que é necessário. Não se cruza a BR por cima A dela. Rota Oeste poderia pensar em alguns meios de alternativas. É. Não tem dinheiro para poder aplicar, mas se colocar 2 radares, mesmo que seja fictícios naquele local, duvido que vai dar mais acidente ali. As pessoas vão passar devagarinho. Ou coloca o sonorizador, aí coloca mais um sonorizador, aí coloca um radar e coloca mais um... Isso não vai custar tão caro para uns eles. quebra-mola lá que vai fazer você passar, que dá o tempo de você passar. E jeito tem. Porque só aqui que a gente vê cruzar a BR. BR não se cruza por cima dela. Se existe o viaduto, você passa por baixo, que é justamente para evitar. Não aconteceu mais acidente no São Cristóvão, não aconteceu mais acidente aqui na BR-163, aqui no trevo da Júlio Campos, ali por causa disso. Mas isso é uma outra situação, é de competência de outra pasta e a gente conversa a respeito disso. Benhur, obrigado de coração pela presença aqui. É sempre um prazer falar com você. Obrigado nós, obrigado. Estamos sempre à disposição, a Secretaria de Trânsito, o secretário Roberto Trevisan, o Departamento de Educação. E quando precisar sanar qualquer dúvida, nos procure. Nós estamos para isso, para ajudar e não simplesmente para prejudicar alguém. Então, é a vida que está em jogo. E nós estamos aqui parecendo Jesus Cristo, né? Tentando salvar a vida de muitos e muitos querendo morrer. Só é importante dizer bem claro, deixar bem claro para os nossos condutores, está morrendo gente. E nós já estamos com uma média de 30 óbitos até agora. Até o final do ano está precisando de mais 20. A nossa Aonde média é estão os 20 50. aí? A média é 50. Em 2015 foram 40 homens e 10 mulheres. Depois foi 54 óbitos, 59 óbitos e ano passado fechou em 74 óbitos, onde 51 homens perderam a vida e 23 mulheres. É muita gente que morre no trânsito. Deus o aqui, livre. né? O trânsito hoje está Exatamente. matando... E as sequelas também que deixam, né? Amanhã já está feito o convite para o Roberto Trevisan. Vou reiterar o convite ao vivo e pelo Benhur também, para que leve para o secretário, para a gente falar sobre essas mudanças da nossa malha viária que está sendo feita, instalação dos semáforos, dos redutores de velocidades, que são os radares, e de fechamentos de ruas e avenidas, de trânsito e mais alguns dados a respeito da Secretaria de Trânsito para a cidade de Sinop. 9h17, nós estamos falando do trânsito por quê? Porque vários amigos nossos e várias famílias estão chorando por um óbito que talvez pudesse ter sido evitado. Sim, consciência, né? Pudesse ter sido evitado justamente com um pouco mais de consciência, de prudência, de cautela e de paciência no trânsito. O trânsito não permite pessoas nervosas. Não permite. Não permite mesmo. 9h17.